Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar num texto assim fundamental. O capítulo 20 do livro do Êxodo, lá na Bíblia hebraica. É aqui mesmo que a gente encontra os famosos 10 mandamentos, né? O contexto é logo depois daquela saída do Egito, uma coisa bem dramática. Eles estão lá acampados no pé do Monte Sinai e a cena é forte, Deus falando diretamente. E a nossa ideia aqui é, ir um pouco além do que todo mundo já sabe. Explorar não só os mandamentos, mas o que vem depois. As instruções sobre o altar, quais as mensagens principais. Tem alguma coisa ali que a gente não percebe de cara. Porque o texto descreve, né? Trovões, relâmpagos, fumaça, som de trombeta. Um cenário bem impactante. É nesse clima que as leis são dadas. Então, vamos investigar isso. O comecinho já estabelece quem está falando e por quê. Versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essa libertação parece ser a chave de tudo, né? Não é só um detalhe. Com certeza, totalmente. A autoridade para dar essas ordens vem daí, desse ato de libertar o povo. E o primeiro mandamento, logo no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim, é consequência direta. É um pedido de exclusividade baseado no que Deus já fez. Faz todo sentido. E aí, nos versículos 4 e 5, vem aquela proibição das imagens. E é bem detalhada, né? Nenhuma imagem esculpida, nada parecido com o que tem no céu, na terra, na água. E proibido se curvar, adorar. Isso devia ser bem radical para a época, não? Onde imagem de Deus era comum. Nossa, muito radical. Isso marcava uma diferença gigante. Não era só não adorar outros deuses, mas proibia representar o próprio Deus com imagens. A ideia talvez fosse que Deus é maior que tudo isso, não cabe numa estátua, não pode ser controlado por um objeto feito por gente. Diferenciava Israel das culturas vizinhas, com certeza. E o texto fala de um Deus zeloso, no versículo 5. Essa palavra zeloso hoje pode soar meio estranha, quase como ciumento. Mas aí ele diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas por outro lado, faço misericórdia a milhares dos que me amam. Como a gente junta essas duas coisas? Esse é um ponto delicado. A palavra hebraica original, kana, tem mais a ver com paixão, com intensidade no compromisso da aliança, sabe? Menos um ciúme pequeno. Pensa na paixão pela fidelidade num casamento, por exemplo. A questão das gerações, aponta que as escolhas, especialmente a idolatria, tinham consequências reais que podiam afetar a comunidade com o tempo. Mas olha o contraste. É fundamental notar isso. A consequência ruim vai até a 3ª e 4ª, mas a misericórdia é para milhares. Ou talvez 1000 gerações. A ênfase maior é na imensidão da graça de Deus para quem segue a aliança. Isso muda a perspectiva, né? Ok. Seguindo, versículo 7. Proíbe tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. A gente pensa logo em não jurar falso ou não usar o nome de Deus à toa, né? Sim, essa é a leitura mais direta, mas pode ser ainda mais fundo. Tomar o nome em vão em hebraico, lashav, pode ser carregar esse nome, representar a Deus de forma vazia, falsa ou para justificar a coisa errada. Tipo, usar o nome de Deus para oprimir alguém, para enganar, ou só viver de um jeito que não tem nada a ver com Deus, mas dizendo que é seguidor dele. É sobre a integridade de quem se diz representante de Deus. Entendi. Bem mais amplo. E aí vem o sábado. Versículos 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalha, 1 descansa total. E a justificativa é a criação, né? Versículo 11. Exatamente. Conecta o ritmo da semana com o ritmo de Deus na criação. Mas o que é incrível mesmo, e acho que revolucionário para a época, está no versículo 10. O descanso não é só para o dono da casa, para o chefe da família, é para todo mundo. Filhos, filhas, servos, servas, o estrangeiro que mora ali e até os animais. Isso é uma declaração social e teológica muito forte. Quer dizer que todo mundo, não importa o status e até a criação, tem valor e precisa descansar. É quase um princípio de justiça social e ecológico ali no meio do mandamento. Que demais essa visão do sábado. Não tinha pensado nesse alcance todo. Bom,
Aí a gente entra na segunda parte, a partir do versículo 12, o foco muda para as relações humanas. Começa com honra a teu pai e a tua mãe. E é o único que vem com uma promessa clara, para que se prolonguem os teus dias na terra. E essa conexão com a terra é crucial. A promessa não é só de vida longa para a pessoa, mas para a estabilidade da comunidade inteira na terra prometida. Honrar os pais, que no fundo é respeitar a autoridade, a tradição, a família. Isso é visto como base para a sociedade funcionar e o povo poder continuar naquela terra. É como os valores passam de geração para geração. E depois vem aquelas proibições bem curtinhas, diretas, quase uns lemas morais. Não matarás, V13. Não adulterarás, V14. Não furtarás, V15. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, V16. São tão curtas, mas o peso é enorme. Gigante. São os pilares para poder viver junto com alguma segurança, com confiança. Não matarás, protege a vida. Não adulterarás, protege a família, os laços. Não furtarás, garante a propriedade, a base da economia ali. Não dirás falso testemunho, defende a verdade, a justiça, a reputação. Sem isso, vira o caos, né? Violência, desconfiança. Total. E o último, o 10º mandamento, no versículo 17, ele é diferente. Ele foca na cobiça. Não desejar a casa do outro, a mulher do outro, os servos, os bichos, nada que seja do próximo. Ele não proíbe fazer algo, mas sim o desejar lá dentro. Isso parece um passo além, né? Exatamente. E fecha a lista de um jeito genial. Porque se a gente pensar bem, a cobiça, esse desejo errado pelo que não é nosso, muitas vezes é o que está por trás da quebra dos outros mandamentos. O desejo pela coisa do outro leva ao roubo, o desejo pela pessoa casada leva ao adultério. Esse desejo forte e invejoso pode levar até a violência ou a mentir para conseguir o que quer. Então, proibir a cobiça é ir na raiz, tentar cortar o mal antes mesmo dele virar ação. É sobre controlar o pensamento, a atitude. Promove o contentamento, o respeito pelo espaço do outro. É, uma ética bem completa que vai do ato até o desejo. Agora, depois que Deus fala tudo isso, o texto volta para a reação do povo. O versículo 18 conta que eles viram os trovões, os relâmpagos, ouviram a trompeta, viram a fumaça na montanha, e a reação foi medo, pavor. Eles ficaram de longe, e o pedido deles para Moisés, no versículo 19, diz muito: fala tu com a gente, mas não deixa Deus falar, senão a gente morre. Foi demais para eles essa experiência direta. Essa cena é muito forte, mostra bem a distância que eles sentiam entre o humano e o divino. A santidade, o poder de Deus é tão intenso que dá um medo de morrer mesmo. Não é um encontro tranquilo, é avassalador. E aí o papel de Moisés como mediador fica claríssimo. O povo sente que precisa de alguém ali no meio, entre eles e essa presença divina tão esmagadora. Aí Moisés tenta acalmar, né? No versículo 20, ele fala: não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o temor a Ele faça vocês não pecarem. Parece que ele distingue esse medo que paralisa de um outro tipo de temor. Sim, essa distinção é super importante. Uma coisa é o medo que faz fugir, o terror. Outra é o temor, que é mais uma reverência, um respeito profundo, uma admiração que também impõe limites, sabe? Esse temor era para ficar com eles, para guiar o comportamento, para evitar o pecado. A experiência no Sinai tinha que deixar essa marca de reverência. E é interessante que o povo fica de longe, mas Moisés, no versículo 21, se chegou à escuridão onde Deus estava. Reforça essa posição única dele como intermediário. Depois dessa cena toda, vem mais instruções, agora através de Moisés, a partir do versículo 22. Primeiro, uma repetição forte: nada de ídolos. Versículo 23. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Por que repetir e focar nesses metais? Já não tinha falado de imagens? É uma boa pergunta. Essa repetição especificando prata e ouro talvez seja para cortar a tentação mais óbvia. Usar a riqueza que eles tinham, talvez até do Egito, para fazer imagens bonitas como os outros povos faziam. Reforça que não pode misturar a adoração a Deus com outros deuses, sincretismo, e que a adoração não depende de objeto caro. A lealdade tem que ser total e a adoração é para Deus como Ele é,
não para uma imagem chique feita por gente. Entendi. Aí o foco vai para o altar e as instruções são bem específicas. Versículo 24. Fazer um altar de terra. Bem simples. E é ali que iam oferecer os sacrifícios. O texto fala de holocaustos e ofertas pacíficas. O que eram esses sacrifícios? Rapidinho. Claro. Holocausto vem do grego, quer dizer queimado inteiro. Era uma oferta que queimava toda no altar, simbolizando talvez uma entrega total a Deus. Já as ofertas pacíficas ou de comunhão eram diferentes. Uma parte queimava, mas outra parte era comida pelos sacerdotes e por quem ofereceu. Simbolizava comunhão, partilha com Deus e com a comunidade. Legal. E junto com essa instrução do altar de terra, vem uma promessa. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. A presença de Deus ligada ao lugar onde ele escolhe ser lembrado. Mas tinha uma opção, né? Se usassem pedras para o altar, V25, tinham que ser pedras brutas, não lavradas. Se usasse ferramenta para cortar, para ajeitar a pedra, isso profanaria o altar. Isso soa meio estranho, a gente geralmente acha que trabalho, habilidade é coisa boa. Será que era para evitar a vaidade humana? É uma interpretação bem provável, sim. Proibir ferramenta nas pedras do altar reforça muito essa ideia de simplicidade, de natural, de não ser algo super elaborado pelo homem. Pode ser para evitar ostentação, orgulho no lugar de culto, sabe? Manter o foco em Deus, não na habilidade do construtor. E também diferenciava muito Israel dos outros povos, que muitas vezes tinham templos e altares super trabalhados. A santidade não estaria na beleza da construção, mas na presença de Deus, que foi prometida, V24, e na obediência às regras dele. Faz sentido. E a última instrução no 26 é bem prática. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta. Uma questão de decoro, né? Exato. Pensando nas roupas da época, que eram tipo túnicas, subir degrau podia causar uma exposição sem querer. Então a regra é para ter modéstia, respeito, reverência na hora de chegar perto do altar para servir a Deus. Mostra que mesmo com a simplicidade exigida para o altar, o comportamento adequado no culto era importante. Então, resumindo tudo isso que a gente viu em Êxodo 20, temos um pacote de mandamentos que são a base da relação com Deus, exclusividade, reverência, o tempo sagrado e também os pilares para a sociedade funcionar bem. Respeito pela família, vida, casamento, propriedade, verdade e até o controle do desejo. Exatamente. E a gente vê como essa lei está ligada com a experiência da presença de Deus no Sinai, que foi incrível, mas também assustadora. E isso leva à necessidade de um mediador, que é Moisés, e é um jeito bem específico de cultuar. As regras do altar, com essa coisa da terra ou da pedra bruta, reforçam a humildade, a simplicidade e aponta para a iniciativa de Deus, onde eu fizer celebrar meu nome, eu virei. Não depende do brilho humano. O jeito de adorar tinha que combinar com o Deus que se revelou ali. Exploramos bastante coisa hoje em Êxodo 20. Desde os mandamentos que são a espinha dorsal da ética judaico-cristã, até esses detalhes do altar que dizem muito sobre a teologia por trás do culto. Pois é. E fica talvez uma coisa para a gente pensar que surgiu da própria tensão no texto que a gente falou. O versículo 5 fala de consequências da infidelidade que passam por gerações, o que sugere uma justiça que tem efeitos duradouros. Mas logo depois, o versículo 6 contrasta isso com uma misericórdia imensa que alcança milhares que são fiéis. Como é que a gente pensa essa combinação colocada ali, lado a lado, de uma justiça com efeito em gerações e uma misericórdia tão gigantesca? O que isso diz sobre a complexidade do caráter de Deus que eles perceberam ali e sobre o peso, mas também a esperança da responsabilidade humana ao longo do tempo? Nossa, é uma pergunta excelente e que dá muito o que pensar sobre as camadas desse texto tão rico. E com essa provocação, a gente encerra a nossa análise de hoje sobre Êxodo 20.